A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e hoje quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor fez na minha vida. Não é fácil falar sobre isso, mas se o meu testemunho puder ajudar alguém que está passando por algo parecido, então valerá a pena. Desde pequena fui criada no meio da Irmandade. Meus pais sempre foram muito zelosos, e eu cresci aprendendo a amar a obra da piedade. Quando cheguei à idade de casar, tudo parecia estar no lugar certo. Conheci um irmão, ele pediu a palavra, e depois de orarmos muito, aceitamos o noivado. Era um homem sério, trabalhador, e todos na comum falavam bem dele. Eu achava que estava fazendo a vontade de Deus. O casamento veio e no começo tudo parecia bem. Mas com o tempo, comecei a notar que algo não estava certo. Ele chegava tarde, dizia que era o trabalho, mas eu sentia que havia mais. Às vezes ele ficava irritado sem motivo, e eu, como esposa, tentava ser submissa como a palavra ensina. Orava, pedia a Deus que me desse paciência, que me mostrasse se eu estava errando em algo. Até que um dia, depois de muito sofrer em silêncio, Deus começou a me dar sinais. Não era só desconfiança, era uma voz dentro de mim que não me deixava em paz. Uma noite sonhei com um lugar que não conhecia e no sonho, vi meu marido com outra mulher. Acordei assustada com o coração apertado. Não queria acreditar, mas também não podia ignorar. No dia seguinte, resolvi orar mais uma vez, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. Não queria acusar sem certeza, mas também não queria viver numa mentira. E foi então que, por meio de uma irmã muito próxima, descobri que ele realmente estava me traindo. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo de mim. Como podia ser? Um homem que dizia servir a Deus, que tinha sido abençoado no casamento fazendo uma coisa dessas? Chorei muito, irmãos. Me senti envergonhada, como se tivesse falhado em algo. Mas Deus não me deixou sozinha. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram. Meu pai orou comigo, e foi ali, aos pés do Senhor, que senti uma paz que não vinha de mim. Não era fácil, mas eu sabia que não podia continuar naquela situação. Com muito cuidado e orientação dos mais velhos, tomamos as providências. Não foi um caminho fácil, mas Deus esteve comigo em cada passo. Hoje, olho para trás e vejo como o Senhor me guardou. Ele não permitiu que eu permanecesse no engano. Não permitiu que minha vida fosse destruída por escolhas erradas de outra pessoa. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque a Deus de todo o coração. Ele ouve, Ele vê, Ele age. Às vezes, a dor parece grande demais, mas Deus é maior. Ele não nos deixa sozinhos. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, deixe aqui nos comentários. Vamos levar esta palavra adiante, para que mais irmãos possam sentir a mão de Deus agindo em suas vidas. Deus abençoe a todos. E foi assim, irmãos, que comecei a entender que mesmo nas horas mais escuras, quando a gente acha que não tem mais forças, o Senhor está ali sustentando. Não foi da noite para o dia que as coisas se ajeitaram, não. Teve noites de choro, dias de angústia, momentos em que a dúvida batia. Será que eu deveria ter aguentado mais? Será que eu falhei em algo? Mas a cada oração, a cada palavra dos irmãos mais velhos, Deus ia me mostrando que não era minha culpa daquilo. O erro não era meu. A traição não era minha. E acima de tudo, a minha vida pertencia a Ele, e não às escolhas de um homem que se deixou levar pelo mundo. Meus pais, que sempre foram exemplo de fé e firmeza, me ensinaram desde pequena que o casamento é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. E quando uma das partes falha, não é a outra que deve carregar sozinha o peso. Filha, Deus não quer ver você sofrendo. Ele quer te ver em paz, servindo a Ele com alegria. Meu pai me disse uma vez, com aquela voz calma que só os servos de Deus de muitos anos têm. E foi isso que me deu força para seguir em frente. Claro que não foi fácil não. Teve gente que falou, teve olhares, teve até irmãos que acharam que eu deveria ter perdoado e seguido em frente. Mas irmãos, perdoar não é o mesmo que aceitar o erro. Perdoei sim no meu coração, porque a amargura não leva a lugar nenhum. Mas seguir numa situação daquelas? Não era a vontade de Deus para a minha vida. E hoje, olhando para trás, vejo como o Senhor foi misericordioso comigo. Ele não me deixou cair na armadilha de achar que sofria por merecer. Não. Ele me mostrou que eu era valiosa aos seus olhos, que merecia respeito, que merecia paz. E foi numa dessas noites de oração, depois de tanto chorar, que tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado, mas uma porta aberta. Uma porta grande e iluminada e uma voz que dizia, entra que aqui tem descanso para a tua alma. Acordei com uma certeza no coração. Deus estava me chamando para um novo tempo. Não era hora de olhar para trás, não era hora de me culpar. Era hora de confiar nele e seguir em frente.
Comecei a frequentar as reuniões novamente não com vergonha, mas com a cabeça erguida. Os irmãos me receberam com carinho, sem julgamentos. Alguns até vieram me dizer: Júlia, nós oramos por você. Deus vai te abençoar ainda mais. E sabe, irmãos, eles tinham razão, porque Deus não desampara os seus. Ele não nos deixa no chão. Ele levanta, Ele restaura, Ele dá forças novas. Hoje não posso dizer que tudo está perfeito, porque a vida não é assim. Ainda tem dias que a memória dói, ainda tem momentos que a saudade do que poderia ter sido aperta o peito. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim, a certeza de que Deus esteve comigo em cada passo. Ele me tirou daquela situação, me deu uma família que me ampara, me deu irmãos que oram por mim, e acima de tudo, me deu a paz que excede todo o entendimento. Se você está lendo isso hoje e sente que está numa luta sozinho, saiba que não está. Deus vê cada lágrima sua. Ele conhece cada dor. E Ele tem um plano mesmo quando a gente não enxerga. Não desista. Não se cale. Busque a Deus de todo o coração, como eu busquei. Peça aos irmãos mais velhos que orem por você. A família espiritual é um dom de Deus, e muitas vezes é através dela que Ele nos fala. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquelas lágrimas não foram em vão. Vejo que aquele sofrimento teve um propósito, me aproximar mais de Deus, depender mais dEle, entender que a minha força não vem de mim, mas do que me sustenta. E se eu pudesse dar um conselho a alguém que está passando por algo parecido, diria: não tenha medo de buscar a verdade. Não tenha medo de se libertar do que te prende. Deus não quer te ver acorrentado a um erro. Ele quer te ver livre, servindo a Ele com alegria. Que este testemunho seja uma semente na vida de vocês. Que Ele toque corações, que Ele abra olhos, que Ele leve esperança a quem está desanimado. E se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, deixe aqui. Vamos orar uns pelos outros, porque a irmandade é assim. Um ajuda o outro, um levanta o outro, um ora pelo outro. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele guarde seus lares, seus casamentos, seus corações. E que, em meio às lutas, vocês possam sentir a mesma paz que eu senti quando entendi que, no fim das contas, Deus nunca nos abandona. Nunca. Se este testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa seu comentário, sua oração, seu amém. Vamos juntos, irmãos. A vitória já é nossa, porque Cristo já venceu por nós. A paz de Deus. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, hoje posso dizer com toda certeza, Deus não só libera como restaura. Porque quando eu pensei que minha vida estava acabada, que não tinha mais jeito, que eu nunca mais ia conseguir confiar em ninguém, o Senhor foi me mostrando, passo a passo, que Ele tinha um plano muito maior do que eu podia imaginar. Foi difícil, não vou mentir. As noites eram longas, os pensamentos vinham como uma tempestade. Será que eu errei em algo? Será que eu não fui uma boa esposa? Será que Deus está me castigando? Mas a cada oração, a cada lágrimas derramada aos pés do Senhor, Ele ia me dando uma paz que não vinha de mim, mas dele. Uma paz que não se explica, só se sente. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem julgamentos. Minha mãe, com aquele jeito sábio que só as mães têm, me disse: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque tem algo melhor para você. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, simplesmente colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus vai te dar o dobro em bênçãos. E eu acreditei. Porque quando você não tem mais forças, a fé dos seus pais se torna a sua força. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu evitava sair, evitava olhares, evitava até mesmo ir à reunião. Achava que todos estavam me julgando, que todos sabiam, que todos murmuravam. Mas foi justamente na reunião que eu encontrei a cura. Um irmão, sem saber por tudo que eu estava passando, levantou um hino que parecia ter sido escrito só para mim. Deus é fiel, Ele não muda, sua palavra é verdadeira. Em Cristo Jesus eu confio, minha rocha é o meu Senhor. Ali, entre os irmãos, eu senti que não estava sozinha. Ali eu entendi que a irmandade não era um lugar de julgamento, mas de refúgio. Com o tempo, comecei a enxergar as coisas de outra forma. O que eu via como uma derrota, Deus estava transformando em vitória. O que eu achava que era o fim, era na verdade um novo começo. E foi assim que aos poucos, eu fui me reconstruindo. Não do jeito que eu queria, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a gente não entende. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi me guiando. Até mesmo naqueles momentos em que eu achava que estava sozinha, Ele estava lá, trabalhando nos bastidores da minha vida. Foi Ele quem colocou no meu coração a coragem de buscar a verdade. Foi Ele quem me deu forças para enfrentar a dor. Foi Ele quem me segurou quando eu pensei que ia cair.
E foi Ele quem me mostrou que mesmo nas piores tempestades, a gente pode ter paz. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais me marcou nesse tempo foi uma palavra que um ancião me falou. Ele disse: Júlia, às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte para a gente aprender a valorizar a luz. Porque é no escuro que a gente enxerga melhor as estrelas. E é verdade. Foi na minha dor que eu aprendi a valorizar as pequenas bênçãos. Foi na minha fraqueza que eu descobri a força de Deus. Foi na minha solidão que eu senti a presença dele como nunca antes. Hoje eu não tenho mais medo do amanhã. Porque sei que seja o que Deus permitir que venha, Ele vai estar comigo. Se for para passar por outra prova, Ele vai me dar força. Se for para receber uma bênção, Ele vai me ensinar a ser grata. E se for para esperar, Ele vai me dar paciência. Porque o nosso Deus não é um Deus de meias medidas. Ele não faz nada pela metade. Quando Ele libera de vez. Quando Ele restaura por completo. Quando Ele abençoa além do que a gente pode pedir ou pensar. E para quem está lendo isso hoje e pensa que não tem mais jeito, que a sua situação é sem saída, eu quero dizer, Deus não terminou com você. Ele está só preparando você para algo maior. Talvez você não esteja vendo ainda, mas Ele está trabalhando. Talvez você não esteja sentindo, mas Ele está agindo. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar. Porque no fim das contas, irmãos, a nossa história não é sobre o que o mundo fez com a gente, mas sobre o que Deus fez por nós. E se hoje eu posso estar aqui compartilhando esse testemunho com vocês, é porque Deus não só me tirou do lamaçal, como colocou os meus pés sobre a rocha. E é nele que eu confio. Sempre. Que este testemunho seja como um farol para quem está perdido no mar. Que ele seja como um abraço para quem está se sentindo sozinho. Que ele seja como uma voz dizendo, não desista. Deus não desistiu de você. E se você precisa de uma palavra, de uma oração, eu também passei por isso e Deus me livrou, deixa aqui. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos fortalecer na irmandade. Porque juntos com Deus à frente, a gente vai longe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele guarde seus corações, suas famílias, seus sonhos. E que independentemente do que você esteja passando hoje, você saiba, Deus está no controle. E se Ele permitiu, é porque tem um propósito. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A paz de Deus, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Se este testemunho te edificou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa seu glória a Deus, sua oração, seu recado. A Irmandade precisa de histórias como essa para se fortalecer. Deus abençoe. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me livrou, como me ensinou. Porque vejam bem, eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter guardado o ódio no coração. Poderia ter me revoltado contra Deus perguntando, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Mas não, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. E eu amo a Deus. Mesmo quando não entendia, mesmo quando a dor era grande, mesmo quando as lágrimas não paravam, eu escolhi confiar. E foi nessa confiança que Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma prova dessas, a gente aprende a enxergar diferente. A gente aprende a valorizar o que realmente importa. Eu, por exemplo, antes desse sofrimento, achava que o mais importante era ter um lar perfeito, um marido que fosse exemplo na irmandade, uma vida que todo mundo admirasse. Mas Deus me mostrou que o mais importante não é a aparência, é o coração. Não é o que os outros veem, é o que Deus vê. E foi aí que eu comecei a entender por que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Porque Ele queria me purificar. Queria me tirar daqueles pensamentos de que eu precisava ser perfeita, de que eu precisava agradar a todo mundo. Ele queria que eu aprendesse a depender só dele. E foi no fundo do poço que eu aprendi a clamar como nunca tinha clamado antes. Porque, irmãos, tem coisas que a gente só aprende no vale. Eu aprendi que a oração não é só para pedir, é para ouvir. Quantas vezes a gente ora, mas não para escutar o que Deus tem a dizer? Eu era assim. Falava, mas não ouvia. Até que Deus, na sua misericórdia, me fez calar, me fez parar, me fez esperar. E foi no silêncio que Ele falou. Foi no silêncio que eu entendi que Deus não me abandonou. Ele só estava me preparando para algo maior. Porque vejam só, depois que tudo aconteceu, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, depois que eu me reergui, foi que Deus começou a usar a minha história para abençoar outras pessoas. Hoje, irmãos, eu não tenho mais vergonha do que passei. Antes, eu tinha medo de contar. Medo do que iam pensar, medo de ser julgada,
Medo de que falassem, coitada, casou e não deu certo. Mas hoje eu sei que o inimigo quis usar para me destruir, Deus transformou em testemunho. E se a minha história puder ajudar uma irmã que está passando pelo mesmo, se puder dar força para alguém que está pensando em desistir, então valeu a pena. Porque a gente não passa por coisa alguma à toa. Deus não permite o sofrimento por prazer. Não. Ele permite porque sabe que do outro lado tem uma bênção, tem um crescimento, tem uma vitória que a gente nem imagina. E foi assim comigo. Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse aquela dor, eu não estaria tão perto de Deus como estou hoje. Se não fosse aquela traição, eu não teria aprendido a valorizar a fidelidade dele. Se não fosse aquele chão que se abriu debaixo dos meus pés, eu não teria aprendido a voar nas asas da fé. E é por isso que eu digo, não desista. Não desista do seu casamento se ainda tem jeito. Ore, busque a Deus. Fale com os irmãos mais velhos. Peça conselho. Mas se, como no meu caso, Deus mostrar que não é mais para ficar, saiba que Ele tem um plano. E esse plano é bom, porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz, Deus de restauração, Deus de coisas novas. E hoje, irmãos, eu posso dizer, Deus me deu uma segunda chance. Não só para ser feliz, mas para ser útil para servir, para ajudar outras irmãs que estão passando pelo mesmo. Porque vejam só, depois que eu compartilhei a minha história, quantas mulheres vieram me procurar chorando, dizendo, eu também estou passando por isso, mas tinha medo de falar. Quantas disseram, eu pensei que era a única. Quantas encontraram força para buscar ajuda, para orar, para não desistir. Isso, irmãos, é a mão de Deus. Porque quando a gente abre o coração, quando a gente deixa Deus usar a nossa dor, Ele transforma tudo. Ele faz com que o que era para nos matar nos fortaleça. E é isso que eu quero que vocês levem hoje. Deus não desperdiça a sua dor. Ele a usa. Ele a transforma. Ele faz dela um testemunho. E se você está aqui hoje, ouvindo isso, e sente que está no fundo do poço, eu quero te dizer, olha para cima. Porque é de cima que vem o socorro. É de cima que vem a força. É de cima que vem a resposta. Deus não te deixou. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para Ele te puxar para fora. E quando Ele te puxar, irmãos, você vai ver, vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena crer, porque no final a vitória é nossa, porque no final a glória é dele, e é nessa glória que a gente vive, é nessa glória que a gente se alegra, é nessa glória que a gente diz, Senhor, obrigada, obrigada por não me deixar, obrigada por me amar mesmo quando eu não merecia, obrigada por transformar a minha dor em alegria. E assim, irmãos, eu termino esse testemunho com o coração cheio de gratidão. Porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele me tirou do lamaçal, Ele pode te tirar também. Se Ele me colocou em lugar firme, Ele vai fazer o mesmo contigo. Basta confiar. Basta acreditar que no meio da tempestade, Ele está no barco com você. Basta saber que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E se Ele permitiu, é porque tem um propósito. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que Ele guarde seus lares, seus sonhos, suas famílias. E que, independentemente do que você esteja passando hoje, você saiba, Deus não te esqueceu. Ele está ali. Ele está ouvindo. Ele está agindo. Mesmo que você não veja ainda, Ele está trabalhando por você. A paz de Deus, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa seu glória a Deus, sua oração, seu recado. A Irmandade precisa se fortalecer. Deus abençoe. E se você precisa de oração, é só pedir. Vamos levar isso adiante, para que mais irmãos sejam libertos e mais corações sejam consolados. Que Deus continue abençoando a todos. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil, não. Porque depois de tanto sofrimento, a gente fica com medo até da própria sombra. Medo de confiar de novo, medo de se abrir, medo de que a dor volte a bater na porta. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi me ensinando, passo a passo, que eu não estava sozinha. Que Ele estava ali firme, segurando minha mão, mesmo quando eu não sentia. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Eu acordava de madrugada com o coração apertado, como se ainda estivesse ouvindo aquelas mentiras, como se ainda estivesse vendo aquele olhar que me traía. Mas minha mãe, bendita seja ela, não me deixou afundar. Ela orava comigo, lia a palavra comigo, e quando eu não tinha forças para levantar, ela me levantava. Filha, o inimigo quer te ver no chão, mas Deus já te levantou. Não volta atrás, não, ela dizia. E eu, mesmo com lágrimas nos olhos, tentava acreditar.
Meu pai, homem de poucas palavras, mas de uma fé que abala montanhas, só me disse uma coisa que marcou meu coração: Júlia, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Confia nele. E foi nessas palavras que eu me agarrei. Porque, irmãos, quando a gente não tem mais nada, a gente tem Deus. E quando a gente acha que perdeu tudo, é que Ele está preparando a restauração. Os irmãos da comum também foram um portento. Não houve fofoca, não houve julgamento. Houve oração. Houve apoio. Houve aquele abraço apertado da irmã que já passou por algo parecido e sabe o peso que a gente carrega. Houve o ancião que me chamou num canto e disse: minha filha, Deus não te abandonou. Ele só está te lapidando. E aquilo doeu, porque lapidação dói. Mas é necessário. Porque Deus não quer nos deixar como pedras brutas. Ele quer nos transformar em pedras preciosas no seu reino. Com o tempo, comecei a entender que Deus não só me tirou daquele relacionamento, como também me livrou de um futuro que poderia ter sido ainda mais doloroso. Porque, irmãos, quando a gente se une a alguém que não teme a Deus, a gente abre porta para coisas que a gente nem imagina. E eu, por pouco, não caí numa armadilha que poderia ter destruído não só o meu casamento, mas a minha fé, a minha paz, a minha própria alma. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso, porque Ele poderia ter me deixado descobrir tudo depois, quando já fosse tarde demais. Poderia ter me deixado criar filhos numa casa dividida, num lar sem paz. Poderia ter me deixado afundar de vez. Mas não. Ele, na sua graça, me acordou a tempo. Me mostrou a verdade antes que fosse tarde. E isso, irmãos, é amor. Amor que dói, mas que salva. Amor que fere, mas que cura. Amor que tira, mas que dá em dobro. E foi nesse processo que eu comecei a orar por ele. Sim, por ele. Porque por mais que ele tenha me magoado, eu não poderia guardar ódio no coração. A palavra diz que devemos abençoar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam. E não foi fácil, não. Houve noites em que eu chorava e perguntava a Deus: como, Senhor? Como eu oro por quem me feriu tão fundo? Mas o Espírito Santo foi me ensinando, me mostrando que a oração não era por ele, na verdade. Era por mim. Porque quando a gente ora pelos nossos inimigos, a gente solta o peso. A gente entrega a Deus a justiça. E a gente se liberta. E sabe, irmãos, Deus ouviu. Não sei como está a vida dele hoje, não tenho mais contato, mas sei que Deus está agindo. Porque a justiça do Senhor não falha. Ele não deixa impune quem faz o mal, mas também não deixa desamparado quem busca a Ele de coração sincero. Agora eu vivo um dia de cada vez, aprendendo a confiar de novo, aprendendo a sonhar de novo. Porque Deus não só restaura, como também nos dá sonhos novos. Sonhos que a gente nem imaginava que poderia ter. E hoje, quando vejo uma irmã passando por algo parecido, eu me aproximo. Não para julgar, não para fofocar, mas para dizer: irmã, eu sei como dói. Mas Deus é maior. Ele vai te tirar disso. Só não solta a mão dele. Porque no fim das contas é disso que se trata a nossa jornada, de segurar na mão de Deus e não soltar, não importa o tamanho da tempestade. Porque ele já venceu. Ele já sabe o final da história. E se a gente confiar, ele vai nos levar para um lugar que os nossos olhos ainda não viram, mas que o nosso coração já pode sentir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele dê paz aos que estão em guerra. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele, mesmo quando não entendemos. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. A paz de Deus, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Se este testemunho falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda opera milagres. Deixa seu glória a Deus nos comentários, sua oração, seu recado. A Irmandade precisa se unir, e se você está passando por uma luta, não se cale. Peça oração. Deus ouve. Deus age. E Ele vai te tirar do poço, assim como fez comigo. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais vidas sejam tocadas e mais corações sejam curados. Que Deus continue abençoando a todos. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu poderia ter guardado rancor, poderia ter me fechado para a vida, poderia ter dito: nunca mais vou confiar em ninguém. Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque se eu fechar as portas, como é que Ele vai entrar para fazer a obra que precisa ser feita? Se eu endurecer o meu coração, como é que vou sentir a voz dele me guiando? Não, irmãos. Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente aprenda, sim, mas que a gente também perdoe. Porque perdoar não é dizer que o que fizeram conosco estava certo. Perdoar é soltar o peso para que a gente possa seguir em frente com Deus. E foi isso que eu fiz. Não foi fácil, não.
Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, pedindo a Deus: Senhor, tira essa dor de mim. Eu não aguento mais. Mas sabe o que ele me mostrou? Que a dor não ia embora de uma hora para outra, mas que ele estava ali, segurando cada pedaço do meu coração quebrado. E aos poucos, ele foi colando. Aos poucos, ele foi sarando. E hoje eu posso dizer com toda certeza: Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Claro que ainda tem dias que a memória vem, que a saudade do que poderia ter sido aperta o peito. Mas eu já não sou mais escrava daquele passado. Porque Deus me deu uma nova história. Ele me deu uma família que nunca me abandonou, irmãos que oraram por mim quando eu não tinha forças, e uma paz que o mundo não pode dar. E é essa paz que eu quero levar para vocês hoje. Porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Um novo começo. Depois que tudo acabou, eu voltei para casa dos meus pais. Não foi fácil, não. Uma mulher de 32 anos, divorciada, voltando para casa dos pais. O mundo olha e julga. Mas na Comum, irmãos, não tem julgamento. Tem amor. Tem acolhida. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: filha, o inimigo queria te derrubar, mas Deus vai te usar para abençoar muita gente. Você vai ver. E foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, eu comecei a ajudar na obra da piedade, visitando as irmãs mais idosas, levando uma palavra de ânimo, orando com quem estava doente. Não era nada grandioso aos olhos do mundo, mas para Deus, era exatamente onde Ele queria que eu estivesse. Porque foi nessas visitas, nessas orações que eu fui encontrando o meu lugar de novo. Foi ali que Deus foi me mostrando que mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele tem um plano. E foi numa dessas visitas que eu conheci o irmão Paulo. Um homem simples, trabalhador, que tinha perdido a esposa há alguns anos e criava sozinho os 2 filhos. Ele era daqueles que chegava cedo na Comum, saía tarde, e sempre tinha uma palavra boa para dar. Nunca falava mal de ninguém, nunca se metia em fofoca. Só vivia para servir a Deus. E foi assim, devagar, que a gente foi se conhecendo. Não teve pressa, não teve precipitação. Só Deus guiando. Um dia, depois de um culto, ele pediu para falar comigo. Meu coração acelerou, porque eu não sabia o que esperar. Mas ele só disse: Irmã Júlia, eu tenho orado por você. E se Deus permitir, eu gostaria de pedir a palavra para a gente conversar mais, dentro da vontade dele. Eu quase não acreditei. Depois de tudo que eu tinha passado, Deus estava abrindo uma porta de novo? Mas dessa vez eu não ia me adiantar. Dessa vez eu ia esperar em Deus. E foi o que eu fiz. A gente começou a se encontrar na presença dos irmãos mais velhos, sempre com respeito, sempre com temor a Deus. E em cada passo a gente orava: Senhor, se não for da tua vontade, fecha a porta. Mas se for, abre o caminho. E Deus foi abrindo. Devagar, mas foi abrindo. A confirmação de Deus. Até que uma noite eu tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado, mas era uma porta grande, aberta com uma luz tão forte que eu não conseguia ver o que tinha do outro lado. Mas eu ouvia uma voz dizendo: entre minha filha, não tenha medo. Quando eu acordei, meu coração estava cheio de paz. Eu sabia que era Deus falando. No domingo seguinte, o irmão Paulo pediu a palavra na Comum. Ele se levantou, com a Bíblia na mão, e disse: Irmãos, eu e a irmã Júlia temos orado muito, e acreditamos que é da vontade de Deus que a gente se una em casamento, para a glória dele. Foi simples. Não teve drama, não teve exagero. Só a certeza de que Deus estava no controle. E assim, depois de um ano de namoro dentro dos princípios, a gente se casou. Não foi um casamento grande, não teve luxo, não teve nada que o mundo acha bonito. Mas teve Deus. Teve a bênção dos pais, teve a oração dos irmãos, teve a certeza de que aquela união era abençoada. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou do poço, como me colocou num lugar que eu nunca imaginei. Hoje eu sou mãe dos 2 filhos do irmão Paulo, que me chamam de mãe como se fosse desde sempre. Hoje a gente serve a Deus juntos, visitando os doentes, ajudando os necessitados, levando a palavra de esperança para quem está passando por lutas. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Talvez você tá passando por uma traição. Talvez você tá com o coração partido. Talvez você acha que não tem mais jeito. Mas eu tô aqui para dizer, tem jeito sim. Deus não terminou contigo. Ele tá só preparando algo melhor. Um recado para quem tá sofrendo. Se você tá lendo isso e tá com o coração apertado, eu quero que você ore comigo agora. Senhor Jesus, eu não aguento mais essa dor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Se tu quiseres, me restaura. Se tu quiseres, me dá um novo começo. Eu confio em ti mesmo quando não entendo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não desista.
Não deixe o inimigo te convencer que você não merece felicidade. Porque Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de vitória. E se você segurar na mão dele, ele vai te levar para um lugar que os seus olhos ainda não viram, mas que o seu coração já pode sentir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que ele restaure os lares, que ele cure as feridas, que ele dê força para quem está fraco. E que a gente nunca esqueça, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. A paz de Deus, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Se este testemunho tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Deixa seu glória a Deus nos comentários, sua oração, seu recado. A Irmandade precisa se unir. E se você está passando por uma luta, não se cale. Peça oração. Deus ouve. Deus age. E Ele vai te tirar do poço, assim como fez comigo. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais vidas sejam tocadas e mais corações sejam curados. Que Deus continue abençoando a todos. A paz de Deus, meus amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais do que o Senhor tem feito na minha vida depois daquele dia que eu pensei que não ia conseguir levantar mais. Porque, irmãos, não é só a tempestade que define a gente, é como a gente sai dela. E eu saí não por minha força, mas pela mão poderosa de Deus, que nunca me abandonou, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia um sonho ruim que não acabava. Eu acordava de manhã e demorava uns segundos para lembrar que não era mais casada, que a minha vida não era mais aquela que eu tinha planejado. Mas, irmãos, foi ali, no silêncio da minha dor, que Deus começou a falar comigo de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Meu pai, homem de Deus, ancião na comum há mais de 40 anos, não falou muito. Ele só me olhou, colocou a mão na minha cabeça e disse: "Filha, Deus não erra. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Agora é hora de confiar." E foi o que eu fiz. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, mas eu me ajoelhava e falava: "Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo o caminho, mas eu sei que Tu estás na minha frente." E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha percebido. Eu sempre achei que o meu casamento tinha sido abençoado porque segui todos os passos, pedi a palavra, esperei a bênção dos anciãos, casei na comum, tudo direitinho. Mas, irmãos, Deus não olha só para a aparência, Ele olha para o coração. E foi ali na dor que eu comecei a entender que eu tinha colocado a minha confiança mais no processo do que em Deus. Eu achava que se tudo fosse feito, como manda a regra, nada daria errado. Mas a vida não é assim. A gente tem que confiar em Deus, não nos nossos próprios passos. Um dia, enquanto eu estava lendo a palavra, e porque, irmãos, na dor, a gente tem que se apegar mais ainda à palavra, eu li aquele versículo em Jeremias 29:11, "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." E foi como se Deus falasse direto no meu coração: "Júlia, isso não acabou. Eu tenho algo melhor para você." Mas, irmãos, o inimigo não desiste fácil. Teve gente que veio me falar: "Coitada, agora você vai ficar sozinha, ninguém vai querer uma mulher separada." Teve outras que sussurravam: "Será que ela não fez algo para merecer isso?" Mas sabe o que eu aprendi? A opinião dos homens não define o que Deus já determinou. Se Deus disse que eu ia ter um futuro, ninguém ia poder mudar isso. E foi então que Deus começou a me preparar para uma nova fase. Eu comecei a ajudar mais na obra da piedade, a visitar as irmãs doentes, a participar dos cultos com um coração mais aberto. Não era para preencher vazio, não. Era porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor. E foi servindo que eu encontrei uma paz que eu não tinha antes. Até que um dia, Deus me surpreendeu de novo. Num culto de quarta-feira, um irmão que eu conhecia desde criança, homem sério, trabalhador, que sempre esteve firme na comum, veio até mim depois do culto e disse: "Irmã Júlia, eu gostaria de conversar com você se puder." Confesso que meu coração acelerou. Não por medo, mas porque Deus já tinha me falado em oração que algo novo estava por vir. Nós nos sentamos num banco lá nos fundos, e ele começou a contar como tinha admirado a minha fé naquela prova, como tinha visto Deus me sustentar. E então, com toda a humildade, ele pediu: "Eu gostaria de pedir a sua palavra se o Senhor permitir." Irmãos, eu não esperava por isso. Não estava procurando, não estava pensando em casamento. Mas quando a gente está na vontade de Deus, Ele mesmo abre as portas. E dessa vez, eu não ia me apressar. Eu fui para casa, me ajoelhei e disse: "Senhor, se for da tua vontade, confirma. Se não for, fecha a porta. Mas eu não quero errar de novo." E sabe o que aconteceu? Deus confirmou de um jeito que não tinha como duvidar.
Naquela mesma semana, eu tive outro sonho. Desta vez, não era o varão dourado, não. Era um jardim, cheio de flores brancas, e uma voz que dizia: Filha, eu estou restaurando tudo. Quando eu acordei, eu soube. Deus estava me dando uma segunda chance. Hoje, irmãos, eu tô noiva de novo. Mas dessa vez é diferente. Não é só porque segui os passos, não. É porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão. Eu não tô com medo. Eu não tô com pressa. Eu tô em paz, porque eu sei que Deus não erra. E se você tá lendo isso hoje e tá pensando: mas e eu? Será que Deus ainda tem um plano para mim? Tem uma palavra para você. Tem. Talvez você tenha errado. Talvez você tenha sido traído. Talvez você esteja no fundo do poço, igual eu tava. Mas, irmãos, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você se arrepender, se você buscar a Ele de verdade, Ele vai te restaurar. Não importa o que você passou. Não importa o que falaram de você. Deus ainda tem um futuro para você. Pode ser que não seja do jeito que você imaginou, pode ser que demore, pode ser que doa. Mas Deus é fiel. E se você segurar na mão dele, ele vai te levar para um lugar que os seus olhos ainda não viram. Então, irmãos, não desista. Não deixe o inimigo roubar a sua esperança. Porque a mesma mão que me tirou do lodo, que me deu força para perdoar, que me mostrou um novo caminho, essa mesma mão está estendida para você hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo isso. Que Ele restaure os sonhos, que Ele cure as feridas, que Ele dê força para quem está fraco. E que a gente nunca esqueça, Deus não desiste da gente. Nunca. A paz de Deus, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Se este testemunho falou com você, não guarde só para si. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Deixa seu glória a Deus aqui nos comentários, sua oração, seu recado. A Irmandade precisa se unir. E se você está passando por uma luta, não se cale. Peça oração. Deus ouve. Deus age. Ele vai te tirar do poço, assim como fez comigo. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais vidas sejam tocadas e mais corações sejam curados. Que Deus continue abençoando a todos.